Quando a gente fala em corrupção, o que vem na cabeça? Desvio de dinheiro, propina, né? Mas a verdade é que os crimes que realmente destroem a confiança no serviço público são bem mais específicos e, olha, muito mais comuns do que a gente imagina. Hoje, nós vamos desmistificar os três principais, aqueles que realmente têm um impacto gigante no nosso dia a dia e no futuro do país. E pode esquecer aquela lista enorme de crimes com nomes complicados. Uma análise de vários concursos públicos mostrou um padrão muito interessante. Mais de 80% das questões são sobre apenas três tipos de crime: peculato, concussão e corrupção passiva. E isso, claro, não é coincidência nenhuma. É um sinal claro de onde o sistema é mais vulnerável. Mas o que esses nomes significam na prática? E por que são justamente eles o epicentro da corrupção? Vamos começar pelo primeiro e mais comum de todos, o peculato. Dá para pensar nele como o abuso de confiança na sua forma mais direta. É quando um funcionário público usa a posição que tem para se apropriar ou desviar bens que ele deveria estar cuidando em nome de todo mundo. É o dinheiro de uma escola que nunca sai do papel, o recurso de um hospital que simplesmente some. E a lei sobre isso é bem clara. O artigo 312 do Código Penal define peculato como o ato de pegar para si ou desviar um bem, que pode ser público ou até particular, que o funcionário tem acesso por causa do cargo. Esse é o ponto-chave. A posição de poder vira ferramenta para cometer o crime. E o peculato não é uma coisa só. Ele tem várias caras. Ele vai desde a apropriação direta, que é o ato de botar no bolso, até o furto, que só acontece por causa do acesso que o cargo dá. Existe até uma versão por negligência, sabe? Quando o descaso do funcionário abre a porta para outra pessoa roubar. E claro, tem a versão mais moderna, o peculato eletrônico, onde basta inserir uns dados falsos num sistema para desviar uma fortuna. Para ficar mais concreto, imagina essa situação que já aconteceu de verdade. Um juiz apreende um carro particular para um processo. Em vez de deixar o carro guardado, ele começa a usar o veículo para tudo. Para ir trabalhar, para assistir jogo de futebol. O carro nem era do Estado, veja bem, mas o acesso a ele só existiu por causa do cargo de juiz. Isso é a definição perfeita de peculato. É o poder da função usado para um benefício totalmente pessoal. Agora, saindo do peculato, a gente entra num terreno que parece a mesma coisa, mas não é. A concussão e a corrupção passiva. A linha que separa os dois é bem fininha, mas é fundamental, e o segredo todo está em um único verbo. E aqui está a grande diferença. Na concussão, o funcionário exige. Ele não pede, ele impõe. Ele usa a força do cargo para obrigar alguém a dar uma vantagem. Já na corrupção passiva, a ação é outra. Ele solicita ou recebe. É mais uma negociação, uma troca. Resumindo de forma bem simples, um é extorsão, o outro é propina. Quer dizer, a dinâmica de poder muda completamente. A concussão é um ato de pura intimidação. O funcionário usa o medo que o cargo dele provoca. A corrupção passiva, por outro lado, é mais um acordo, um conluio. É uma troca de favores, onde as duas partes estão, de certa forma, combinadas no esquema. Mas em todo crime é uma ação. Às vezes, o crime é justamente a omissão. O que acontece quando um funcionário público simplesmente resolve não fazer o seu trabalho? A resposta para isso depende totalmente da intenção que estava por trás dessa omissão. E aqui entram dois crimes que vivem confundindo a cabeça das pessoas: prevaricação e condescendência criminosa. Nos dois, o funcionário deixa de agir. Só que, na prevaricação, o motivo é egoísta. Ele faz isso para satisfazer um interesse pessoal. Já na condescendência, o motivo é o famoso passar a mão na cabeça de um colega. O funcionário deixa de punir um subordinado por pena, por amizade, ignorando a responsabilidade que tem. Bom, chegamos ao fim da nossa análise e a pergunta que não quer calar é: por que a lei é tão dura com esses crimes, não importa o valor envolvido? A resposta está no bem mais valioso que a administração pública tem. Muita gente pode pensar, puxa, mas se um funcionário desviou só uns trocados, isso realmente importa tanto assim? Parece uma foto pequena, certo? Bom, a justiça brasileira tem uma resposta bem clara para essa pergunta. E a resposta da justiça é forte. Ela vem na forma da súmula 599 do STJ. O que ela diz é que o princípio da insignificância, aquela ideia de que um crime muito pequeno pode ser ignorado, simplesmente não existe quando o alvo é a administração pública. Não interessa se foi R$ 1 ou R$ 1.000.000. O que está em jogo não é o valor, mas sim a moralidade e a credibilidade do sistema todo.
E é por isso que, no fim das contas, o que se protege não é o dinheiro ou os bens, é a confiança. Cada ato de corrupção, não importa o tamanho, é uma rachadura na base que sustenta a relação entre as pessoas e o Estado. E essa confiança, uma vez quebrada, é o bem mais difícil de recuperar.